Meus queridos amigos, minhas amigas queridas, meus amores, vamos projetar muita luz, muito amor, muita energia de amor, energia positiva em nossas casas, em nossas famílias, os nossos familiares. Muita luz, muita proteção aos nossos locais de trabalho, nossos locais de estudo. Pedir a Jesus que nos envolva em muita luz e muita proteção. E pedir a Maria de Nazaré que nos envolva em seu manto azul, afastando de nós toda energia negativa, todo mal. Pedir a proteção, a sustentação dos mentores, dos trabalhadores do plano espiritual, afastando de nós todo pensamento que não seja o nosso, nos ajudando para entendermos melhor e colocarmos em prática os ensinamentos desta lição, sobre a qual vamos falar. Esses ensinamentos que foram preparados pelos mentores, especialmente para cada um de nós. Como sempre falamos às quartas-feiras, nós fazemos análise do livro Palavras de Vida Eterna. E às sextas-feiras, o livro Caminho, Verdade e Vida, sobre o qual vamos falar agora. As palestras sobre o Caminho, Verdade e Vida vão ao ar pelo nosso canal Sercom Palestras, através do YouTube, sempre às 20 horas. Ambos os livros, como sempre falamos, Palavras de Vida Eterna e Caminho, Verdade e Vida, foram ditados por Emmanuel e nos chegam através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos falar a respeito da lição 119, o título Glória Cristã, do livro Caminho, Verdade e Vida. Como sempre, como é costume, de praxe, a cada início das lições, Emmanuel nos traz uma referência evangélica. E neste caso, Emmanuel nos fala a respeito do capítulo 1, versículo 12, da segunda epístola aos Coríntios, escrito por Paulo. E Paulo fala que a glória é esta, é o testemunho da nossa consciência. E neste versículo, Paulo fala muito a respeito da importância do testemunho da nossa própria consciência. Como está a nossa consciência? Como podemos avaliar a nossa consciência? Estamos tranquilos? Podemos dormir tranquilos? Por isso que Paulo fala a respeito da importância do testemunho da nossa própria consciência, de podermos colocar as nossas cabeças no travesseiro e pensar: eu fiz algumas coisas não tão boas, mas eu fiz algumas coisas boas, então talvez eu possa dormir tranquilo.
Os estudiosos dizem que essa foi a epístola mais eloquente, mais comovente, mais apaixonante de todas as cartas escritas por Paulo. A segunda carta aos Coríntios talvez seja a carta mais pessoal das suas epístolas. E lembra, para todos nós, mas estava se referindo aos coríntios, a importância da união, da coletividade. E Paulo, nesta carta, incentiva a generosidade. E ele escreveu principalmente para fortalecer e mostrar a gratidão aos membros dessa igreja, fundada por ele. Porque eles haviam recebido a primeira carta com muito carinho, haviam recebido bem essa primeira carta. Então, Paulo ele consegue se sentir mais fortalecido para alertá-los sobre os falsos mestres que corrompem as doutrinas puras de Jesus, de Cristo. Isso porque Paulo estava sendo atacado e ele estava se sentindo muito magoado, porque um grupo de adeptos ao judaísmo procurava estabelecer uma revolta contra Paulo e contra esta igreja dos coríntios, e falavam contra Cristo, e acusavam Paulo de arrogância, de orgulho, e alegavam que Paulo glorificava demais, valorizava demais o seu ministério apostólico. Isso realmente estava deixando muito magoado. E por isso que Paulo escreve essa carta, para externar esta mágoa. E pede consolo para esses momentos de aflição, em meio a essa fraqueza, como ele próprio exemplifica, e procura discernir entre os verdadeiros e os falsos mestres. Aqueles que estavam a favor de Cristo e aqueles que, por algum motivo político, talvez nem religioso, estavam fazendo uma campanha contra Jesus. De qualquer forma, as cartas 1 e 2 aos Coríntios, com certeza, foram inspiradas por Jesus e são maravilhosas e merecem ser lidas. A primeira carta aos Coríntios é um verdadeiro poema, principalmente quando Paulo fala e explica a respeito das naturezas dos dons espirituais e dá uma verdadeira aula. Há mais de 2000 anos, Paulo dá uma verdadeira aula a respeito da mediunidade. E vale a pena ler, vale a pena a gente se inteirar. E fala de uma forma tão emocionante, tão sensível a respeito do amor e da caridade. E Paulo diz nessa carta, na primeira carta aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. E Paulo continua falando a respeito do amor. O amor não se alegra com a justiça. O amor se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E essa é a verdadeira expressão da natureza do verdadeiro amor. Emmanuel nos diz nessa lição que desde a antiguidade o nosso planeta, o planeta Terra, tem sido palco para a exibição dessas glórias passageiras, das pessoas que às vezes usam política, usam religião, mas que na religião, na verdade não é religião, estão fazendo política, e são exibições de glórias passageiras, porque a pessoa esquece que estamos aqui realmente de passagem.
A inveja, a ambição intensifica essa procura por títulos honoríficos, que são apenas transitórios. Coronéis, títulos políticos. Daqui um pouquinho passa, daqui um pouquinho não existe, as pessoas se vão, os títulos se vão. De acordo com Emmanuel, o mundo há muito conhece glórias que são verdadeiras guerras sangrentas. Entre irmãos, já falamos a respeito disso. Entre irmãos. Alguns alegam até que é uma guerra cristã, mas não é, não. São guerras de poder, de política. E Emmanuel constata e nos fala a respeito da avareza, dessas fortunas que são amealhadas, são inúteis, porque não servem para nada, nem para o bem-estar da pessoa, nem para ajudar as pessoas. Emmanuel fala a respeito dos brasões inúteis, dos títulos, da vaidade, dos prazeres que precedem, na realidade estão precedendo o túmulo, a morte. Tudo isso, Emmanuel fala, Paulo reforça. As pessoas esquecem que estamos aqui realmente de passagem e brigam, guerreiam por títulos, por dinheiro, por fortunas, que na realidade não nos pertencem, vão ficar aqui. As religiões se comprazem com as pompas externas e no proselitismo. E como Paulo falou, são falsos mestres que corrompem as doutrinas puras de Cristo, de acordo com as próprias palavras de Paulo. Nesse plano, onde reinam tantas glórias fáceis, a glória cristã mais profunda é a mais difícil. É mais difícil de entender. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre contrária aos triunfos mundanos. E Paulo diz que é realmente o lado oculto. É este lado em que muitas vezes nós não temos acesso. Porque é muito difícil entender com os olhos mortais essas conquistas, esse aprendizado de Jesus, esse aprendizado que Jesus nos legou, o aprendizado cristão. É muito difícil entender com esses olhos mortais. Para podermos entender Jesus, nós precisamos vê-lo com os olhos da alma, os olhos do espírito, os olhos desprovidos de sentimentos materiais, os olhos do amor. E esta glória, quando entendemos Jesus, é tão grande que não é o mundo que nos proporciona. O mundo não pode nos dar e nem nos tirar. É uma conquista pessoal. Quando nós conseguimos entender o que é o amor, o que é o perdão, quando conseguimos nos desvencilhar do egoísmo, o que nós conseguimos aprender e entender é nosso. Nunca mais ninguém nos tira. E essa glória é tão grande, e repetimos, não é a matéria que nos proporciona. A matéria não pode nos dar e nem tirar. É como falou Paulo, é o testemunho da consciência própria, que transforma em tabernáculo vivo, como se Jesus estivesse vivo, presente entre nós.
nesse instante divino, quando conseguimos essa glorificação, quando conseguimos nos deslumbrar diante das perspectivas do infinito, do que a vida nos proporciona, além da vida material, esse realmente é um instante divino da glorificação. Quando conseguimos pensar na eternidade, o que ainda temos que aprender, o que ainda temos que vivenciar. Quando conseguimos imaginar no infinito, quando conseguimos imaginar o que Jesus nos falou, que ainda temos muito para aprender, e talvez esta vida, esta passagem pelo planeta não seja suficiente para amealharmos tanto conhecimento. Quando conseguimos entender que somos imortais, que ainda temos muito que aprender e ensinar e doar, é algo tão estranho que acontece dentro desta capela, da capela que existe, essa capela misteriosa que existe aqui no nosso coração. É como aquela parábola que o filho finalmente encontrou o pai em plena eternidade. Quando conseguimos entender que somos imortais, que ainda temos muito que aprender, ensinar, ainda temos muito que doar. E quando conseguimos perceber Jesus e Deus em nossos corações, é como Emmanuel estivesse nos dizendo, é algo muito estranho, muito maravilhoso que acontece em nossos corações. É uma lição que nos fala da importância da nossa própria consciência, que é tão difícil, porque nós sabemos que ainda erramos. Nós somos seres humanos. Nós ainda erramos, acertamos, procuramos acertar, evoluímos. A cada encarnação, a cada vida, nós trazemos novos conhecimentos e vamos nos aperfeiçoando, nos melhorando cada vez mais. E esse é o desejo de Deus, o desejo de Jesus, que cada vez mais nos aproximemos mais deles, de Jesus e de Deus, e cada vez mais nos esforcemos para atingir não a perfeição, porque nunca seremos perfeitos, mas a pureza da alma, a pureza da nossa consciência. A pureza desta consciência própria, que quando atingirmos esta pureza, talvez a gente nem perceba. Talvez nós já estejamos num patamar tão maravilhoso que aí a gente não perceba o quanto a gente já evoluiu. Estamos no caminho? Claro que estamos no caminho. Nós já evoluímos muito. Se nós pensarmos na humanidade como era há alguns anos, alguns poucos anos, 500 anos, 1000 anos, que não significam nada para a eternidade. Se nós pensarmos como nós já evoluímos, como a nossa consciência já evoluiu, então nós devemos agradecer a Deus e a Jesus por esta ajuda que recebemos, pela nossa evolução, pela nossa transformação. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Jesus, Maria de Nazaré, por toda a proteção, por todo o amparo. Muito obrigada, mentores amigos, por nos auxiliarem a entendermos cada vez mais a cada ensinamento que nos é proporcionado. Agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes pela ajuda que estamos recebendo para passarmos por esta fase tão difícil do nosso planeta. Que esses males pelos quais estamos sofrendo, que logo mais sejam extintos, sejam banidos da Terra. Que cada vez mais nós possamos nos ver como irmãos, como verdadeiros irmãos. Que acabem as disputas, que acabem as guerras e que a gente esteja realmente se preparando cada vez mais para um mundo de regeneração, preparado por Jesus e pelo plano espiritual. Muito obrigada pela atenção. Que haja muita paz, muita saúde em nossas casas. Muita luz para todos. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Até uma próxima vez, se Deus assim o permitir. Muito obrigada pela atenção.